capítulo de número 11, versículo do 24 ao 26 da carta aos Hebreus, está escrito assim: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, aqui estamos unidos e reunidos na Tua presença. É bom termos esta alegria, este prazer, esta oportunidade para estarmos de uma forma coletiva Te adorando, Te glorificando, para que assim possamos nos fortalecer nos nossos laços fraternais e nos fortalecer nos laços espirituais com os céus. Pai, em nome de Jesus, nós somos carentes, necessitados de alimento. Não falo de feijão, arroz, farinha ou carne. Falo da Tua palavra, que é aquilo que vem para alimentar a nossa alma e o nosso espírito. E aqui estão os Teus filhos, meu Pai, dispostos a ouvir o Senhor falar. E assim, meu Deus, Te rogamos, fale conosco em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pode sentar. Já imaginou se nós tivéssemos o poder de saber o que as outras pessoas pensam? Talvez fosse bom, mas talvez fosse ruim. Talvez fosse uma bênção, mas talvez fosse uma maldição. Ou talvez fosse as duas coisas: bom, ruim, bênção e maldição. Saber o que alguém está pensando ao nosso respeito. Saber o que alguém está pensando. Porque tem horas que alguém nos faz uma pergunta, por exemplo, no lado feminino, entre as irmãs: e aí, mulher, gostou dessa roupa? Aí a pessoa diz: ficou muito maravilhosa. Mas o pensamento só Deus sabe. Já imaginou se a gente tivesse esse poder de conseguir ler o pensamento das pessoas, saber o que as pessoas estão pensando, de bondade ou de maldade? Graças a Deus, eu acho que eu vou assim dizer, que nós não temos esse poder de ler o pensamento das pessoas. Pois o homem ele é tão pequeno, tão limitado, que ele imagina, ele pensa e às vezes se equivoca. E às vezes nesses pensamentos precipitados se equivoca, imagina coisas, pensa coisas e às vezes não tem nada a ver e acaba gerando uma confusão, um problema, uma tristeza, uma luta. Então nós não temos esse poder. Mas muitas das vezes, mesmo sem nós termos esse atributo, nós queremos entender o que está na mente de Deus. Nós queremos saber o que Deus está pensando. Ora, Deus ele fala o que pensa a nosso respeito. Está escrito em Jeremias, eu não lembro a referência, mas ele diz: eu que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz, pensamentos de bênção, pensamentos de vitórias. Esses são os pensamentos de Deus a nosso respeito. Glória a Deus. E o mais lindo de tudo isso é que quando Deus ele tem um pensamento a respeito da minha vida e da sua vida, a respeito da sua igreja e da sua noiva, a Bíblia diz que ninguém pode impedir o pensamento de Deus. Quem foi usado para trazer essa revelação para a gente foi o patriarca Jó, no capítulo 42, versículo 2, e respondeu Jó e disse: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos.
que um detalhe nos choca, um detalhe nos assusta e até nos preocupa, porque por nós não termos o poder de saber o que Deus pensa, porém Deus sabe o que nós pensamos antes mesmo de pensar. Olha que coisa tremenda. Glória a Deus. Antes de você pensar, Deus já sabe o seu pensamento. Então nós queremos ter esse atributo de saber o que Deus pensa. Não é possível, mas é simples demais Deus saber o que eu estou pensando e o que você está pensando. Porque nós pensamos coisas que às vezes nós temos vergonha até de falar o que pensamos. Nós até pedimos perdão a Deus pelo que pensamos. E Jesus sabe o que a gente pensa. Lembra daquela passagem que leva um paralítico e sobe em cima da casa, abre um buraco no teto da casa, aí desce o paralítico até a presença de Jesus. Jesus olha para ele e diz: filho, tem bom ano, perdoados são os teus pecados. Glória a Deus. A Bíblia diz que os fariseus, os saduceus, os escribas, os sacerdotes que ali estavam, começaram a censurar Jesus no pensamento, e diziam assim: esse diz blasfêmia no pensamento, arrazoando no pensamento, lá no oculto, ninguém sabia. Eles diziam: esse está blasfemando, porque só tem um que pode perdoar pecado, esse é Deus. Aí Jesus Cristo olhou para eles e fez a seguinte pergunta: por que arrazoais mal nos vossos pensamentos e corações? Qual é o mais fácil dizer: perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecado, paralítico, eu te digo: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Mas veja que Jesus sabia o que eles pensavam. Jesus estava ciente do que eles pensavam. Pastor, e por que é que nós não conseguimos entender o pensamento de Deus? Eu vou lhe dizer por quê. Isaías é quem nos diz, é quem nos explica no capítulo 55, acho que é o versículo 8. Ele diz, sendo porta-voz de Deus, boca de Deus: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Assim como os céus são mais elevados do que a terra, assim são os meus pensamentos mais elevados do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais elevados do que os vossos caminhos. Então não tente entender os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus, os propósitos de Deus, os desígnios de Deus, aleluia. Você não vai conseguir entender, aleluia. E mesmo se alguém conseguisse entender os pensamentos de Deus, os desígnios de Deus, os propósitos, os projetos e os planos de Deus, e por entender, tentasse impedir, seria em vão, porque já disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos, projetos, propósitos, desígnios e objetivos podem ser impedidos. Aí Deus se vira para Jó e disse: falasse a verdade, Jó, porque ainda antes, Jó, que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, e operando eu, quem impedirá? Então Deus tem propósitos para as nossas vidas, Deus tem projetos para as nossas vidas. Deus traçou sonhos para mim e para você, e ninguém pode impedi-los. O segredo é permanecer na posição, no caminho, na obediência e na palavra. Mas por que eu comecei falando de pensamento? Veja, vou chegar lá na leitura que eu fiz sobre Moisés. Israel desce para o Egito com a sua família, se estabelece no Egito, pois no Egito o filho de Jacó, o filho de Israel, José, é governador. Olha que todo mundo tinha certeza de que José tinha morrido, tinha se acabado, e que os sonhos de José, que Deus revelara a José,
tinha se desfeito. Os próprios irmãos de José diziam: nós conseguimos impedir os sonhos de Deus na vida de José. Enganados, redondamente enganados. Eles pensavam que José tinha morrido, tinha se acabado, ou que, no mínimo, os sonhos de Deus na vida de José, aleluia, tinham sido frustrados, até que eles chegaram lá e encontraram José como governador do Egito. E eu estou lendo a Bíblia pela 11ª vez, estou passando pelo livro de Gênesis, e me deu curiosidade, mas eu vou contar. Porque eu, lendo a passagem de José, eu vi que os seus irmãos vieram comprar comida, se prostraram perante José. José mandou levar eles para a casa dele, para eles almoçar com ele. Quando ele chegou lá, se prostraram perante José. Eles voltaram com comida para casa, aleluia. A comida se acabou, tiveram que voltar lá para comprar comida, se prostraram diante de José. Aí depois José mandou levar ele para a casa dele de novo, eles se prostraram de novo. Eu vou contar quantas vezes eles se prostraram diante de José, porque o sonho de José era assim. O primeiro sonho foi assim: ó pai, mãe, irmãos, eu sonhei de ontem para hoje que nós estávamos catando, aleluia, o trigo, e de repente o meu feixe de trigo ficou em pé, e eu disse: vocês se curvavam diante do meu feixe. Olha que coisa esquisita. Aleluia. Aí disseram: oxe, menino, que negócio é esse? Aí no outro dia ele sonhou de novo. Aí no outro sonho ele disse: ó pai, mãe e meus irmãos, eu sonhei de ontem para hoje que a lua, que era a mãe dele, e o sol, que era o pai dele, e 11 estrelas, que eram os irmãos dele, se curvavam diante de mim. Que negócio esquisito é esse? Aí o Jacó que era experiente em sonho, o Jacó foi quem ensinou para José o segredo do sonho. Aí olha esse menino, acaba com isso. Tu quer dizer que eu, a tua mãe, todos vamos se curvar perante você? Aí os irmãos de José disseram que vai acabar com ele, a gente vai jogar ele na cisterna, é ele que vai ficar implorando para a gente não vender ele, implorando para a gente matar, é ele que vai se curvar diante da gente, aleluia. Mas lá na frente a palavra vai se cumprir. Aí ele chega no Egito, se curva. Aí ele volta para lá, já se curva. Aí ele volta para lá e se curva. Ah, meu filho, a palavra de Deus não cai por terra, porque Deus não é homem para que minta, e nem é filho bom para que se arrependa. Eita! Glória a Deus. Aí José está governando no Egito. Você conhece a história? Eles passam 430 anos escravizados, 430, mais de 200 desse tempo eles passam escravizados, porque eles começaram a crescer na terra, e o faraó começou a se preocupar. O rei do Egito, o faraó, começou a se preocupar, porque ele dizia assim: esse povo está crescendo demais, esse povo está ficando muito numeroso, e se esse povo ficar grande demais, numeroso demais, é capaz de eles se rebelarem contra a gente e tomar o reino da gente. A gente tem que fazer alguma coisa, a gente não pode deixar esse povo crescer. Esse sempre foi o projeto de Satanás, irmão, impedir o crescimento, mas está amarrado em nome de Jesus, aleluia, está repreendido em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Aí ele disse assim: faraó, vamos escravizá-los, vamos colocar tarefas pesadas sobre eles, para que eles, ao chegar em casa, não tenham disposição para nada, vão lá para a cama e durma, ronque que babe. Eita! Aleluia. Glória a Deus. Mas a Santa Bíblia diz, não pode ler no primeiro capítulo do Êxodo, pode ler. Eu não estou lembrado do versículo não, aproveita e lê o capítulo todo. Qualquer coisa lê o livro todinho que é melhor. Aí a Bíblia diz que quanto mais faraó perseguia, mais o povo crescia. Quanto mais faraó se levantava, mais Deus abençoava o povo. Quanto mais perseguição, mais bênção na vida de Israel. Quanto mais luta, mais vitória na vida de Israel. Aí faraó disse: não tem jeito não, aleluia. Aí ele chamou as parteiras egípcia, Sifrá e Puá, era o nome delas, e deu uma ordem para ela, disse: ó, vocês vão ser chamadas para fazer o parto. Se for menina, vocês vão deixar viver. Por quê? Porque as meninas não eram
convocadas para o exército. Não formava-se exército de mulher, era só exército de homem. Então as meninas vocês podem deixar com vida, mas se for homem, vocês matem. A Bíblia diz que por temor a Deus, elas não matavam os meninos. E a Bíblia diz: e Deus fez muito bem a Ciprá e a Puá, porque ela abençoou o seu povo, o povo de Deus. Todo aquele, irmão, que tem propósito de abençoar o reino de Deus, a casa de Deus, a igreja de Deus, a obra de Deus, Deus recompensa com vitórias e milagres. Aí Faraó mandou chamar as duas para saber o que estava acontecendo, porque eles estavam crescendo de todo jeito. As hebreias são fortes, quando a gente chega lá, elas já têm dado a luz, é por isso que. Mas ficaram nessa situação de morte. Nesse meio tempo, um homem chamado Arão, eu pregando outro dia esse tema, eu disse: olha que nome bonito, irmão. Quem for casar e tiver um filho, coloque esse nome, Arão. Não é bonito não, pai, Arão. Tem outro nome bonito na Bíblia, Zebulum. Não é bonito, não é não? Sei que tem um filho, Zebulum. Vem cá, Zebulum. Em Romanos, parece que é 16:12, tem outro nome, é para gêmeas, é bom para gêmeas. Se for menina, dois nomes bonitos, olha, Trifena e Trifosa. Não é bonito não? Rapaz, um nome lindo desse, mano. Da Bíblia, você não vai colocar esse nome. Aí o Arão casou-se com Jacobé e geraram 3 filhos: Miriam, Arão, que é o filho de Arão, e Moisés, o caçula. Quando Moisés nasceu, a Jacobé olhou para ele e viu que ele era um menino bonito, viu que ele era um menino formoso e decidiu guardar o menino. Ainda bem que não foi eu que nasci, né? Você não ria não, menino. Ela guardou o menino porque o menino era formoso, era bonito. Se fosse eu, estava quebrado, meu irmão. Guardou o menino por 3 meses, escondeu. Só que ela começou a se preocupar, porque criança, bebê, tudo é motivo para ela chorar. Chora se não comer, chora se encher a barriga demais, chora se fizer xixi na calça, chora, então tem que ter todo o processo. Então chora de dia, chora de manhã, chora de tarde, chora de noite. Então ela começou a se preocupar, porque elas poderiam ser descobertas, e se o soldado descobrisse, matava a criança, matava o Arão, matava o Arão, matava a Miriam e matava Jacobé. Foi quando ela pegou o menino, fez uma cesta de junco, colocou no rio Nilo e soltou. A gente conhece a história. A Miriam foi atrás, a princesa, filha de Faraó, foi tomar banho e viu aquele cesto, mandou a sua serva pegar para ver o que era que tinha dentro, e viu que tinha uma criança, um bebê, e como o bebê era bonito, ainda bem que não era eu, aleluia, ela disse: eu vou criar esse menino, vou criá-lo como meu filho. Aí adotou o menino. Moisés agora é filho da filha de Faraó, neto de Faraó. Aleluia! E Moisés, irmãos, quando ele cresce, porque Faraó trata Moisés como neto legítimo, adotado, mas com todos os direitos. Ele foi instruído, para você ter uma ideia. Moisés fez todas as faculdades do Egito, de engenharia, de filosofia, sabe? Ele falava 70 idiomas, era formado na arte da guerra, ele era preparado para ser o próximo faraó do Egito. Ele foi treinado, capacitado, educado, preparado para ser o próximo faraó do Egito. Até que um dia, a Bíblia diz que ele sai do palácio e vai ver como estão seus irmãos, porque a Jacobé colocou na cabeça dele, a Bíblia diz, inculcou que ele era hebreu, que ele não era egípcio, que ele fazia parte do povo de Deus. Então ele foi até os seus irmãos que trabalhavam de forma escravizada para ver. Aí ele viu 2
Aí ele viu um egípcio batendo em um hebreu. Aí ele foi e matou o egípcio e escondeu na areia. No outro dia ele sai novamente, aí vê 2 hebreus discutindo. Ele entra na conversa: não discutam não, vocês são irmãos. Por que vocês estão discutindo? Vocês são irmãos. Vocês são da mesma igreja. Vocês são do mesmo corpo de Cristo. Vocês participam do mesmo pão, do mesmo cálice. Vocês louvam o mesmo louvor. Vocês adoram o mesmo Deus. Vocês vão para o mesmo céu. Não discutam não. Aí um estava mais exaltado: espera aí, quem é você? Que ele colocou aqui como maioral, como juiz, para julgar a nossa discussão? Por acaso você quer me matar como matou o egípcio ontem? Aí Moisés se espantou, porque Moisés pensou que ninguém tinha visto. Já ouviu aquele ditado: que mato tem olho e parede tem ouvido? A Bíblia diz que não tem nada escondido que não se revele. Isso é perigoso, irmão. Temos que ter cuidado. Agora eu me lembrei de uma história, vou contar. Diz que um pastor lá do lado do sul, Rio de Janeiro, São Paulo, aquele lugar, veio para aqui para o Nordeste. Aí passando por aqui, parou em um posto de gasolina. Aí viu uma garrafa de cachaça. Disse: eu vou experimentar essa cachaça aqui. Ninguém me conhece aqui, ninguém sabe que eu sou pastor. Chamou o atendente lá do balcão do posto, da loja de conveniência. Senhor rapaz, coloca uma dose daquele negócio ali para mim. Meu pai chamava de lapada. Uma lapada aqui de cachaça. Aí o camarada veio, deu uma dose gorda para ele. Ele bebeu. Eita, que negócio da tristeza, deu uma cuspida. Misericórdia, como é que eu vou ter coragem de beber um negócio desse? Aí chamou o atendente novamente e disse: quanto foi a dose? Ele disse: não é nada não. Não, rapaz, eu tenho que pagar, senão, mas aqui pastor não paga nada não. Ó, butucou o olho assim. Espera aí, como é que você sabe que eu sou pastor? Ah, vou contar para o senhor. É porque eu tenho uns parentes que moram lá em São Paulo. Eu sou daqui do Nordeste. E eu fui passar um tempo lá na casa deles. Eles são crentes, são da sua igreja. Eu fui... Não precisa pagar nada não, pastor. Mas é por conta da casa. Aí Moisés pensou que ninguém estava sabendo do negócio. Aí Moisés se assustou, porque Faraó, a partir desse momento, decidiu tirar a vida de Moisés. Aí Moisés fugiu do Egito. Mas o texto que eu li diz assim, versículo 24: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés saiu para defender o seu povo porque ele não queria ser filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado. Quem é que escolhe ser maltratado, irmão? Tinha a regalia do palácio, de príncipe, ia ser o próximo rei. Após ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maior riqueza, maior riqueza, o veturpério. O veturpério é vergonha, a humilhação de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista uma recompensa. Glória a Deus. Mas o que tem a ver isso aqui, pastor, com o pensamento de Deus? Eu vou lhe explicar. Veja como é complicado você tentar entender o propósito, o pensamento, o jeito de Deus agir, o jeito de Deus trabalhar. Por quê, pastor? Porque Moisés foi adotado pela filha de Faraó, se tornou neto de Faraó e era candidato ao trono, um forte candidato ao trono. Pense comigo, se Moisés fosse aprovado como Faraó, ele não tinha poder de libertar o seu povo. Não se
seria mais fácil, humanamente falando, Deus permitir que Moisés chegasse na posição de Faraó, porque se ele chegasse na posição de Faraó, ele assinava um decreto, meu irmão, ele fazia o édito ou o edito e libertava o seu povo, mas Deus decidiu fazer diferente. Aleluia! Glória a Deus! O problema, irmãos, é que Faraó se sentia um Deus, Ra, Deus Sol. É por isso que uma das pragas do Egito é escuridão. E todas as 10 pragas do Egito, aleluia, se você for estudar, era uma afronta de Deus contra os deuses do Egito. Todas as 10 era Deus afrontando os deuses do Egito, o Deus que mandava na água, o Deus que mandava na chuva, o Deus que mandava nos bichos, o Deus que mandava nas lavouras, o Deus que mandava no sol. Aí Deus foi lá e disse: quem manda aqui sou eu, quem pode aqui sou eu, quem faz aqui sou eu, vocês não são de nada. O grande aqui é Jeová, né? Jeová de Sirafá, o Todo-Poderoso. Então Deus decidiu agir dessa forma, irmãos, porque o propósito de Deus não era que Israel permanecesse no Egito, não era, aleluia. Se Deus deixasse Moisés chegar no trono, o povo ia se acostumar com o Egito, ia achar bom o Egito, ia continuar, porque a Bíblia diz que depois que Faraó começou a oprimir, eles começaram a clamar. Foi por isso que Deus desceu para Moisés lá no monte, aleluia, ou melhor, lá no deserto de Midian, e disse: Moisés, eu tenho visto atentamente o clamor do meu povo, e desci para livrá-los, desci para libertá-los. Ora, por que foi que o povo clamou? Porque estava sendo oprimido, porque estava sendo perseguido, porque estava sendo humilhado, porque estava sendo escravizado. Aí clamou. Se Moisés fosse Faraó, tudo tivesse bonzinho, eles estavam satisfeitos e iam permanecer no Egito. É por isso que muitas das vezes a luta se levanta, a prova vem, que é para você clamar. E o maior clamor que a igreja pode fazer na presença de Deus é aquele clamor que diz assim: Maranata, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem. Porque o prazer da igreja não é da terra, o prazer da igreja é do céu. Glória a Deus! Aleluia! Então o projeto de Deus não era que o povo ficasse no Egito, era que saísse para Canaã. E Deus queria mostrar para Faraó quem era que mandava no negócio. Foi por isso que Deus traçou esse projeto, que no meu ver, no seu ver, seria mais fácil se Moisés se tornasse Faraó, aleluia. Mas os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Pela ótica humana está dando tudo errado, não é? Aleluia. Pela ótica humana você vai fracassar, não é? Pela ótica humana você vai ser derrotado, não é? Pela ótica humana você vai ser vencido. Pela ótica humana vão te derrubar. Pela ótica humana vão te humilhar. Pela ótica humana vão te vencer. Pela ótica humana vão te jogar na sarjeta. Pela ótica humana vão te jogar no poço. Pela ótica humana vão te jogar no calabouço. E pela ótica humana você vai permanecer lá. Mas mesmo que te jogue no calabouço, mesmo que te jogue no poço, mesmo que te jogue na cova, mesmo que te jogue na fornalha, a promessa de Deus não cairá por terra, porque Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Pode passar o céu e pode passar a terra, mas aquilo que Ele prometeu não cairá por terra. Está complicado, mas no final vai descomplicar. Está difícil, mas no final vai ficar fácil. Está dando tudo errado, no final vai dar tudo certo, porque é Deus que está no negócio. E quando Ele entra no negócio, aleluia, Ele complica, mas depois Ele descomplica e explica por que complicou. Deus está na frente. Está parecendo que está tudo de ponta cabeça, de perna para o ar, mas é Deus trabalhando, é Deus agindo e operando. E no final pode preparar o bolo, pode preparar o guaraná, porque vai ter culto de ação de graça, porque Deus vai decretar a minha e a tua vitória. Vai. Glória, fique de pé, cheguei no meu horário. Glória a Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te proporcione paz, alegria, vitória, e que você permaneça firme na presença de Jesus.